Graça e paz do Senhor Jesus, a Ele que é fiel, que é santo, que é digno, que é verdadeiro, que traz sobre a minha vida e sobre a sua o perdão, a misericórdia, a bondade, a benevolência, tudo aquilo que um ser humano precisa para permanecer de pé. Vamos agradecer ao Senhor porque em tudo Ele tem contribuído na minha e na sua vida. Assim como diz a sua palavra, que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso agradeça, porque os céus têm contribuído com você. Sim, contribuir é algo que vem para somar, é algo que vem para multiplicar. Por isso os céus vêm dizer que Ele contribui na sua vida. Glorifico e exalto ao Senhor, porque Deus, Ele é bom, Ele vive, Ele reina dentro de mim, dentro de ti. E os céus trouxe para mim e para você uma palavra como resposta. Muitas das vezes nós passamos o dia, a semana, um mês, buscando uma palavra, uma resposta da parte do Senhor. E Ele vem falar por intermédio da sua palavra. É só nós meditarmos, é só nós buscarmos, que Deus, Ele sempre se revela. Louvado e adorado é o nome santo do Senhor para todos sempre. Por isso eu quero te convidar a louvar. Por isso eu quero te convidar a exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Chame o nome do Senhor Jesus. Chame pelo Espírito. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele que está aqui na terra. A palavra vem dizer que Jesus Cristo, quando subiu, Ele disse que enviaria. Louvado seja Deus, o Consolador. Por isso clame, aleluia, assim como o cego Bartimeu clamou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode clamar aí onde você estiver pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que está aqui na terra, que não me deixa e não te deixa sozinho. Oh, aleluia, louvado é o nome santo do Senhor para todos sempre. Na fé que na presença desse Espírito, chame por Ele, diga que você precisa, diga que você anseia, diga que você não pode, diga que Ele é a tua força, o Espírito do fôlego de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E com certeza Ele vai te ouvir, Ele vai vir. Louvado seja Deus. Não tem como, aleluia, você chamar alguém que você não conhece, ou você chamar alguém que você não sabe o nome, mas você sabe o nome dele. O nome dele é Espírito Santo. Por isso chame por Ele que Ele vem, aleluia, chame por Ele que Ele vem. A Bíblia diz que se nós invocarmos a sua presença do seu trono de glória, Ele descerá. Por isso eu quero invocar neste momento, unir a minha fé com a sua, chamando pela presença, essa presença maravilhosa, essa presença que enche qualquer ambiente, essa presença que não deixa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o ambiente da mesma forma. A atmosfera tem que mudar onde Jesus, onde a presença dele chega. Por isso receba essa presença nesta hora, agradecendo, louvando, bendizendo e adorando o nome santo do Senhor Jesus. Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da sua vida, e é nessa presença que eu e você vamos permanecer firmes e de pé. Por isso continue declarando que a Ele você adorará, que somente para Ele, aleluia, você se prostrará, porque Ele é o Deus, aleluia, da sua vida. Ele é o Deus, Ele é o seu amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vem Espírito, Espírito.
Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vá pedindo para o Espírito Santo te encher. E toda tristeza, toda dúvida, todo anseio, toda preocupação, toda ansiedade, louvado seja Deus, vai perdendo espaço, porque quando Ele enche, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é como um copo vazio. Louvado seja Deus, quando você, aleluia, vai enchendo de água, à medida que a água vai tomando o copo, ele vai deixando de ser vazio e passa a ser cheio. Assim a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua, quando nós pedimos para que Ele nos encha, para que Ele tome o espaço, para que Ele nos preencha, tudo aquilo que vem para tentar tomar o espaço dEle, aleluia, é retirado pela sua presença. Por isso eu quero compartilhar com você uma palavra que o próprio Espírito Santo de Deus, aleluia, me trouxe nesta noite de hoje. Enquanto eu pedi uma palavra para meditação, para compartilhar com você, eu abri aqui no livro de Jonas. Louvado seja Deus, é uma palavra muito conhecida, todo mundo conhece essa palavra. Do homem, aleluia, que foi parar, louvado seja Deus, na barriga do grande peixe. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Onde a Bíblia vem dizer que Deus, ele deu uma ordenância para aquele homem. E a Bíblia nos diz que aquele homem, de início, ele não queria cumprir aquilo que Deus ele tinha determinado. Mas nós vamos fazer a leitura. Abra seu exemplar aí no livro de Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros versículos que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amiatai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive. Pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E nós vamos ler até aqui, livro de Jonas, capítulo 1, verso de número 1 até verso de número 5 nós lemos. É uma palavra bastante conhecida. E quando eu comecei a ler, o Espírito Santo disse assim para mim, ao meu coração: Louvado seja Deus, não foque em Jonas. E eu disse assim: Deus, mas essa palavra sempre nos traz, aleluia, um exemplo de como nós devemos ouvir a sua voz e de como nós devemos, aleluia, compreender, aleluia, o que se passou com essa pessoa onde o Senhor deu ali uma ordenança. E Deus continuou falando ao meu coração: não olhe para Jonas, olhe para o texto, olhe para o texto. E então eu pedi a Deus para que me mostrasse o que Ele queria falar. E Deus disse assim para mim, está lá no 1º versículo, olhe direito, e diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amiatai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. E quando eu li esse versículo, a palavra que me chamou a atenção, que o Espírito Santo queria ministrar, é depressa. E Deus, ele manda repetir essa palavra, louvado é o nome santo do Senhor Jesus, porque eu já li essa passagem várias e diversas vezes, e eu nunca tinha, aleluia, percebido o que o Espírito Santo me mostrou hoje, porque nós focamos em Jonas, que Jonas fugiu, que Jonas desceu para o porão, que Jonas pagou, aleluia, por uma passagem para não fazer aquilo que Deus, ele queria que ele fizesse. Mas nós, aleluia, não percebemos o enredo da história. Deus, ele tinha pressa.
E Deus vem dizer para mim e para você que Ele continua tendo. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E nós vamos entender o porquê que Deus Ele começa a palavra dizendo: vá depressa. E muitas das vezes Deus está falando comigo e com você: vá depressa o quê? Vá depressa orar, vá depressa clamar, vá depressa vigiar. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E nós, aleluia, muitas das vezes estamos fugindo da presença. E Deus, Ele tem pressa em quê? Nós vamos entender que durante, aleluia, este livro de Jonas é um livro pequeno com poucos capítulos. Louvado seja Deus, 4 capítulos é este livro. E nós vamos entender que Deus, Ele tinha pressa. Por quê? A Bíblia vem dizer que a maldade de Nínive tinha subido à presença do Senhor. E Deus queria usar Jonas. E da mesma forma não é diferente, aleluia, comigo e contigo. Deus, Ele tem pressa em me usar e em te usar. E muitas das vezes eu e você estamos fugindo, estamos querendo fazer da nossa forma, do nosso jeito. E Deus está falando: eu tenho pressa, porque existe lá fora, louvado seja Deus, uma quantidade para que você, aleluia, venha ministrar. Aleluia. A Bíblia vem dizer que Deus, Ele tinha pressa porque Deus tinha se irado. E quando Deus se ira, a sentença, louvado seja Deus, vem. Mas Deus, Ele é um Deus misericordioso. Então Deus, Ele tinha pressa para que Jonas fosse àquela determinada cidade, para que ele pregasse e o povo tivesse direito a arrependimento. Deus, Ele tem pressa ao quê? Deus, Ele tem pressa em te usar. Deus, Ele tem pressa em fazer com que, louvado seja Deus, aquelas pessoas que estão sendo maldosas conheçam a sua glória. E é por intermédio da minha vida e da sua que isso vai acontecer. A Bíblia nos diz que os anjos, eles queriam fazer aquilo, aleluia, que foi destinado ao homem. O quê? Ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Deus, Ele é um Deus tão misericordioso que Ele deixou essa tarefa para mim e para você. Mas a Bíblia vem dizer que um homem chamado Jonas, louvado seja Deus, ele não entendeu que Deus, Ele tinha pressa. E Deus vem dizer para mim e para você que Ele continua tendo a mesma pressa de que? De salvar. A vontade de Deus não era destruir Nínive. A vontade de Deus era salvar. E por isso Deus, Ele tinha pressa. Por isso se levante, por isso não se esconda. Por isso não durma. A Bíblia vem dizer que Jonas estava dormindo quando Deus tinha pressa. E o Espírito Santo quer me despertar, quer me avivar, quer te despertar. Para quê? Para que nós também venhamos até a pressa que o Espírito Santo, ele tem tido aqui na terra. O Espírito Santo está com pressa, porque eis que é chegado o reino dos céus. Eis que é chegado o tempo, aleluia, de Jesus vir. A Bíblia diz que Ele virá e não tardará. E o Espírito Santo está com pressa de quê? De converter, aleluia, de trazer, aleluia, para a vontade de Deus. Por quê? Porque assim como aquela cidade, aleluia, louvado é o nome santo do Senhor Jesus, tinha uma sentença, o mundo também tem. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que aquele que é amigo do mundo não é amigo de Deus. Por isso Deus, Ele tinha uma pressa de quê? De que Jonas fosse. E Deus está dizendo para mim que Ele tem pressa. Ele tem pressa em salvar. Ele tem pressa em trazer libertação. Ele tem pressa em fazer com que aquele povo entenda. E você, será que você pode entender? Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que Jonas passou 3 dias na barriga do peixe. Agora imagine que o contexto da história começa me relatando que Deus disse: vá com depressa. Imagine só o quanto Jonas atrasou o processo que Deus, Ele tinha. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E o que Deus está querendo ministrar ao meu e ao seu coração é que quando eu e você paramos, quando eu e você retrocedemos, louvado é o nome santo do Senhor Jesus, algo deixa de ser feito. Deus, aleluia, louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Ele tinha pressa. E a Bíblia vem dizer que Deus, Ele é tão misericordioso que Ele esperou Jonas, louvado seja Deus, cair em si de que ele precisava ir. E muitas das vezes tem sido assim comigo e com você. Muitas das vezes, louvado seja Deus, o Espírito Santo tem tido pressa. Oh, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Pressa de que Ele te usar. Pressa de que você vá até alguém. Pressa de que você ligue. Pressa de que você mande uma mensagem. Pressa de que você ore pela vida de alguém. O
O Espírito Santo tem conclamado, assim como a Bíblia vem dizer que Isaías, quando o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado num sublime trono. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que o Espírito clamava e conclamava no céu: a quem enviarei? E não foi diferente aqui. Deus estava olhando para a terra e estava imaginando: a quem enviarei? Aí Deus diz assim: eu vou enviar Jonas. Aí Jonas acha, aleluia, que não é o momento. Jonas acha que não é a hora, porque ele está olhando, ele está achando que Nínive, aleluia, não merece. Mas quem foi que disse que eu e você temos que achar alguma coisa? Quem tem que achar é Deus. E a Bíblia vem dizer que Deus, ele tinha pressa. E a palavra que Deus, ele quer falar para mim, para você é: faz a minha vontade, porque eu tenho uma obra. Faz a minha vontade, porque eu tenho salvação, eu tenho libertação. E quando você faz a minha vontade, você não é obrigado a passar por tantos processos. O processo de Jonas, louvado seja Deus, a Bíblia não me diz aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, qual era a distância, louvado seja Deus, que Jonas tinha que percorrer de onde ele estava até a cidade de Nínive. Mas a Bíblia me relata que porque Jonas, ele quis fugir, louvado seja Deus, a Bíblia diz que ele pegou um navio, ou seja, se ele pegou um navio é porque o local para onde ele ia não era tão longe, então ele queria se distanciar. E Deus vem dizer: não se distancie daquilo que ele te ordenou a fazer. Não se distancie daquilo que ele está falando para que você faça. Porque quando eu e você nos distanciamos, o processo é maior. Jonas teve que passar por um processo de ficar na barriga do peixe. E a Bíblia vem dizer que ele ficou nas entranhas e ele viu, aleluia, a morte. Sabe o que é a pessoa ficar dentro da barriga de um peixe durante 3 dias e 3 noites? Isso foi um processo que ele não precisava passar. O que Deus está querendo falar comigo e com você é: ele tem pressa em fazer na minha vida e na vida daquele que ele está me ordenando e te ordenando. Mas se eu e você não aceitarmos de início, nós vamos sim, porque nós vamos entender que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Mas para que essa vontade se cumpra, nós vamos passar por um processo. A Bíblia vem dizer que Jonas passou por um processo. Processo esse que, se ele fosse de início, ele não teria passado. Ele poderia ter encontrado dificuldade, sim. Porque a Bíblia vem dizer: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Ele iria encontrar, aleluia, coisas que talvez iria cansá-lo no meio do caminho. Possa ser que sim. Mas existe uma grande diferença entre você passar aquilo que já está destinado e você, aleluia, passar muito mais do que não estava por uma desobediência. O Espírito Santo, ele quer que nós venhamos a entender que ele tem pressa. Ele tem pressa. A Bíblia diz que Deus, ele disse assim, e eu vou ler mais uma vez esse versículo que diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amiatai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus, ele tem pressa. Deus, ele tem pressa que você abra a boca. Deus, ele tem pressa que você testemunhe o que ele tem feito na sua vida. Deus, ele tem pressa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque existe uma grande cidade. O que é esta grande cidade? Hoje, trazendo para o tempo de hoje, é o mundo. Existe um grande mundo. Existem pessoas que estão precisando. Existem pessoas que estão no cárcere, aleluia, da depressão. Existem pessoas que estão no cárcere, aleluia, do engano e precisam ser libertas. E quem é esta pessoa? É eu e você. É aquela pessoa que o Espírito Santo quer contar. Porque a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que ele é um espírito. Então ele precisa, aleluia, aleluia, de um corpo. E esse corpo sou eu e é você. Para que ele possa falar por intermédio da minha e da sua vida. É por isso que João Batista, ele vinha dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. Por quê? Porque ele é a voz, ou seja, ele era a voz para alguém. Quem? O Espírito. Ele era a voz para alguém. Quem? O próprio Deus. Ele era a voz. Eu sou a voz. A voz de quem? Era dele? Claro que não. O cara que João Batista tinha, aleluia, não ser a presença de Deus, porque a Bíblia vem dizer que desde o ventre ele era cheio. E Deus vem falar para mim e para você que ele tem pressa.
Eu trago essa palavra da parte do céu para mim, para a sua vida, porque eu sei que essa palavra ela tem um endereço certo, assim como alcançou meu coração. Deus disse para mim, eu tenho pressa. E eu disse, o Senhor tem pressa de quê, Jesus? E Ele disse, em ti os abre a tua boca que eu te encherei. Muitas das vezes nós estamos pensando, não, mas eu não sei falar. Louvado seja Deus, foi isso que Moisés também disse. Jeremias disse que era muito novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele quer alguém cheio. Ele quer alguém, aleluia, disposto. E Deus, Ele começa ministrando aqui algo interessante. Por quê? Porque apesar de Deus, Ele tem pressa. Aparece alguém no contexto da história totalmente sem pressa, totalmente sem responsabilidade, totalmente sem querer ir fazer o que Deus estava mandando. Aí Deus diz assim, você não vai de um jeito não? Aí Deus diz assim, já que eu tenho pressa, eu vou apressar essa história, porque se você quer fugir para lá, você vai ter que voltar para cá. E assim Deus, Ele vem me advertir e te advertir. A Bíblia vem dizer que Jonas estava dormindo. Além dele tentar fugir, ele estava totalmente, tô dizendo, não tô nem aí, estava dormindo. O Espírito Santo, ele quer me despertar e te despertar. Sabe por quê? Porque num tempo como esse, num tempo em que Nínive está para ser destruída, oh aleluia, o Jonas não pode dormir, o Jonas não pode descer ao porão. Por quê? Porque no porão não tem ninguém. Quem era que estava naquele porão? A Bíblia diz que o capitão desceu lá, não tinha ninguém. Deus, Ele nunca vai te colocar onde não tem ninguém. Ele sempre vai te colocar, aleluia, onde tem alguém. A Bíblia vem dizer que ele estava lá no porão. Provavelmente no porão só ia ter aqueles insetos, que nós já sabemos quais são. E Deus vem dizer para mim que Ele quer que eu e você venhamos a falar com vidas, não se escondendo, não fugindo, porque Ele tem pressa, o Espírito Santo tem pressa. A Bíblia vem dizer que eis que é chegado o reino dos céus. Nós estamos vendo os acontecimentos, as coisas, a palavra do Senhor se cumprindo. A qualquer momento o céu, ele pode se abrir. E quando Jesus, ele vir, aleluia, ele vai, aleluia, requerer as obras das nossas mãos. E o que nós vamos apresentar para ele, aleluia. E Deus vem dizer para mim, aleluia, vem dizer para você. Jonas, ele teve uma oportunidade porque, aleluia, Deus, ele queria usar Jonas. E Deus vem dizer para mim e para você que Ele tem me dado e te dado oportunidade, porque Ele continua querendo me usar e te usar. Vamos lá no capítulo número 4 do livro de Jonas, que diz assim: eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. E aqui nós vamos entender por que Deus tinha pressa. Por quê? Porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é paciente, é cheio de amor. Deus, Ele promete castigar, mas a vontade de Deus não é castigar. A vontade de Deus é libertar, a vontade de Deus é salvar. A vontade de Deus é fazer com que as pessoas conheçam a sua palavra. Mas para isso é preciso ter um Jonas que não fuja. Um Jonas que entenda que Deus, Ele tem pressa. Um Jonas que entenda que o Espírito Santo está com pressa. Aleluia. Deus vem falar para mim e para você que o mesmo Espírito que estava com pressa nesse tempo aqui, porque existia um Nínive, esse mesmo Espírito continua com pressa no tempo de hoje. Porque imagine que naquele tempo, só para nós fazermos uma comparação e trazermos aqui para nosso cotidiano, para nossa vida, era uma cidade. Aí nós olhamos tudo isso que está acontecendo no mundo. E se Deus estava com pressa naquele tempo, como é que o Espírito Santo não está hoje? Ele está muito mais apressado. Ele está muito mais, aleluia, apressado do que no tempo de Nínive. Porque Nínive era uma cidade. Aí onde você mora, louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Existem vários bairros. Imagine que naquele tempo não existia isso. Era apenas, como a Bíblia diz aqui, cidade de Nínive. Muitas das vezes, aleluia, nós vamos entender que na antiga, aleluia, no Antigo Testamento, alguns historiadores falam que era antigo Egito, aleluia, Egito alto e baixo. Mas hoje é muito mais, inúmeras cidades, como Nínive, que tem, aleluia, precisado
ouvir, porque a vontade de Deus é ter misericórdia. E Deus, Ele tem pressa. Foi por isso que Deus permitiu que Jonas passasse por tudo isso. E sabe o que Deus Ele vem falar para mim e para você? Que quando eu e você não, aleluia, fazemos aquilo que o Espírito Santo nos ordena, porque Ele tem um propósito, nós vamos passar por processos que nós não precisaríamos passar. Jonas foi parar na barriga do peixe, aleluia, por quê? Porque houve uma tempestade. Olhe quanta coisa aconteceu. Tempestade, a Bíblia vem dizer que ele foi lançado em alto mar. Digamos que a Bíblia não relata se o peixe veio de imediato ou se ele, aleluia, ficou um tempo na tempestade. O Espírito Santo, Ele quer que nós venhamos a entender que quanto mais rápido eu e você fazermos a vontade dEle, menos o processo dura. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Por isso, lembre-se sempre. Todas as vezes que Deus Ele fala algo, que Deus Ele te entregar e que você pensar, não, eu acho que é melhor eu ficar calado, eu vou me calar, eu não vou falar. Lembre-se que Deus Ele tem pressa. E vai ser sempre em te usar, em me usar, porque Ele precisa salvar, libertar, levar uma palavra para alguém. Medite nesta palavra. Se você puder, pode ler o livro inteiro, são apenas 4 capítulos. Mas algo que o Senhor ministrou grandemente no meu coração foi: eu tenho pressa. Deus abençoe sua vida poderosamente. Que os céus continuem falando ao meu e ao seu coração. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque mesmo se nós sermos como Jonas foi, por algum motivo, meu Pai, aleluia, porque nós não concordamos ou porque nós achamos que de tal maneira é melhor, nós nos desviarmos do caminho que o Senhor tinha. A Bíblia nos diz que o Senhor tinha mandado Jonas ir para Nínive e ele tentou ir para Tarsis. Que o Senhor possa nos perdoar se em algum momento, Deus, nós saímos da rota. Nós queremos chamar a Tua presença, o Teu Espírito Santo, clamando para que nós venhamos a voltar para este caminho. Que nós venhamos a entender, Deus, que o Senhor tem pressa. Pressa, meu Deus, em libertar, pressa em curar. Pressa, meu Deus, em mostrar o Teu amor, a Tua misericórdia, como diz a Tua palavra. Tudo isso se resume porque o Senhor tinha pressa em salvar uma cidade. E Jonas não tinha entendido. Ele sabia que o Senhor era misericordioso, mas ele não tinha entendido que o Senhor tinha pressa porque o Senhor não queria destruir aquele povo. E é uma responsabilidade nossa, Deus, aleluia, sabendo da Tua palavra, pois a Bíblia vem dizer: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Será que nós verdadeiramente temos pregado? E o Senhor, aleluia, muitas das vezes precisa que venha uma tempestade sobre a nossa vida, que venha, aleluia, algo, um processo que nós nem passaríamos porque nós somos desobedientes à Tua palavra. Que essa palavra, meu Deus, ela penetre no nosso coração e que nós venhamos a ter, meu Deus, a responsabilidade que Jonas deveria ter tido no início e ele não teve, Senhor. Que nós vimos a entender que o Senhor tem se apressado, meu Deus, aleluia. Porque é chegado o tempo de Jesus vir, é chegado o tempo, meu Deus, aleluia, da Tua palavra se cumprir, meu Deus. Oh, meu Deus, queira nos perdoar pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Queira nos perdoar pelas nossas limitações. Queira nos perdoar, meu Deus, aleluia. Porque nós somos, meu Pai, aleluia, tão limitados. Mas nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos desperta, porque o Senhor nos aviva, porque o Senhor nos encoraja. Que assim como Jonas foi despertado, assim como Jonas entendeu, mesmo depois de todo aquele processo, Deus, ele entendeu que era melhor, meu Deus, aleluia, ir para Nínive, meu Pai, aleluia, do que ser engolido por um peixe, do que morrer nas entranhas de um peixe. Ele entendeu. É comparado, meu Deus, aleluia. Se nós fôssemos comparar, aleluia, a ida de Jonas até Nínive, Deus, ele só iria abrir a boca. Mas a Bíblia vem dizer que ele passou por um grande processo. Nos fortalece para que nós viemos a fazer a Tua vontade, para que nós não viemos a precisar passar por processo que nós não passaríamos
Se não fosse Deus, aleluia, nossa desobediência. Muito obrigada porque até aqui tem nos sustentado o Senhor. E tem falado conosco, o Teu Espírito Santo tem estado conosco a todo tempo, não tem nos deixado perecer. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de Jonas, capítulo de número 1. E que o Espírito Santo continue descendo sobre ti, te dando a paz em nome do Senhor Jesus.